vidas. E a vulnerabilidade emocional diz respeito à dificuldade em se adaptar afetivamente a um contexto, criando consequências nefastas para o indivíduo. E para a gente falar a respeito dessa vulnerabilidade emocional dos jovens, eu trago a psicóloga Tabata para estar explicando melhor a respeito desse assunto. Tabata, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo esse assunto, tá? Tabata, por que os jovens parecem tão sensíveis hoje em dia? Então, essa é uma frase bem recorrente, né? Antigamente não era assim. O que acontece é que, na verdade, está mais difícil para todos nós. A vida está mais difícil. Então, a verdade é que todos nós estamos mais vulneráveis a cada geração. Com certeza você está mais frágil do que a sua mãe e do que a sua bisavó. Porque as exposições são diferentes, né? A exposição da opinião do outro, ela é muito maior. Então, antes, na sala de aula, alguém te chamava de ridícula na frente de 30, 40 alunos. Hoje, você pode ser ridicularizada num Facebook com 1000 amigos, né? A exposição é muito maior, né? Ou no Instagram com 100 mil ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então, a partir do momento que são muito mais opiniões, que é muito mais visibilidade, então a tua reação, teu mal-estar é muito maior. Essa vulnerabilidade aumenta, essa afetação aumenta, porque a exposição também está maior. E os estímulos também são muito variados. Pois é, agora você está falando até questão de estímulos, né? Por que o adolescente hoje em dia, ele tem, na verdade, se cortado, se automutilado às vezes? Muitas vezes, né? A gente tem ouvido notícias, né? Infelizmente, notícias não muito agradáveis. Por que tem acontecido? Inclusive, até muita gente a gente tem ouvido, antigamente a gente não ouvia também tanto. As pessoas, né? Muitos jovens indo ao suicídio, né? Por que isso tem acontecido, Tabata? Então, tem várias causas, né? E o suicídio tem acontecido, a gente está falando de jovens e adolescentes, então a gente considera até uma faixa etária de 13 a 17 para essa adolescência, 18, 19, mas o suicídio tem acontecido até a partir de 10 anos de idade, né? De 10 a 14 anos, Nossa, um suicídio realmente... de crianças, né? Então, é claro que tem fatores, como já houve, de jogos e de desafios, mas a maior parte tem a ver com depressão, tem a ver com questão de doenças psicológicas, né? E tem a ver com o fato justamente dessa afetação. Então, se você se sente mais afetado com as coisas, se você se incomoda mais com as coisas, e se você não tem um preparo emocional para lidar com elas, se você não tem a maturidade de adulta, se você ainda é um jovem sem freios, né? Sem uma cognição, sem uma intelectualidade, para pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa, e naturalmente é mais impulsivo, você vai resolver aquilo de uma maneira cabal. Você vai lá, eu não estou aguentando isso, a pressão é muito grande e eu vou cometer um suicídio. Então, na nossa cidade, recentemente, nós tivemos 2 suicídios, de uma menina de 17 anos e de um garoto de 15 anos, que foi bastante feio, bastante ruim, que mexeu com todo mundo, né? Um daqui da cidade de Balneário, outro na cidade de Navegantes, que foi o que me comoveu, foi o que me mexeu a usar o meu tempo para estar falando sobre isso, porque daí essas 2 características desses 2 jovens, com certeza foram situações do tipo assim, eu não posso resolver esse problema, eu não tenho como resolver isso, e a única maneira é eu deixar de existir. Se você lembrar, algum tempo atrás, meninas no Nordeste cometeram suicídio porque fotos de nude delas iam vazar na internet. E aí fica aquela coisa assim, meu pai vai me matar, a minha mãe vai morrer de desgosto. Então, o que eu vou fazer? Poderia estar associado, na verdade, Tabata, a fugir do teu próprio controle, é por isso que as pessoas realmente estão indo para esse lado, para esse caminho? Exatamente, fugir do controle, eu não sei o que fazer e eu não penso numa solução nem onde buscar ajuda. Eu não sei como resolver isso, mas você, enquanto adulta, não sei como resolver, você para pensar um pouquinho, você deprime antes, você fica mal, você ainda conversa com alguém. E é muito interessante que os jovens têm amigos, mas eles não contam os seus problemas para os amigos. Eles dizem que estão mal. Eu sei que meu melhor amigo está mal, mas eu não sei por quê.
hoje em dia, então, as coisas funcionam dessa forma. Eu lembro de contar pro meu melhor amigo qual era o problema. Sim, a gente antes dividia, né, os problemas que a gente tinha, né? Até porque daí você achava que o outro, você contando, o outro talvez poderia te ajudar a solucionar aquele problema, né? E hoje realmente... E tem acontecido bastante isso, né? E quais são os sinais de vulnerabilidade emocional? Como é que eu posso saber que esse jovem ele está passando por essa situação? Na verdade, a gente até classifica que todos têm um certo grau de vulnerabilidade, mas uns mais, outros menos, né? Então, os mais afetados são aqueles que já se isolam mais, que têm menos amigos, que podem apresentar um transtorno psicológico visível, como a questão do transtorno alimentar, né? Com anorexia, bulimia. Né? É o jovem que você acaba sabendo que está tendo uma situação de bullying na escola, que teve um desafeto, um rompimento de namoro, que começa a falar sobre a finitude, por que a gente está vivendo se a gente vai morrer. É um jovem que tem um emagrecimento muito rápido, que não quer participar das coisas de família, que se acha feio, que se esconde na roupa, então que tem um desempenho escolar difícil, que perde toda a vontade de fazer as coisas, que não vê brilho nas coisas, né? Então ele vai dando alguns sinais de humor deprimido, de disforia. Disforia é uma alteração de humor brusca com irritabilidade. Tudo irrita muito, o jovem fica bravo, ele não quer conversar. Então esses são os maiores sinais de vulnerabilidade. Mas o jovem está muito exposto a todas aquelas questões da idade, né? Sexualidade, afetividade, os transtornos da época, os conflitos, né? Mas essa coisa do amigo de não contar, principalmente, então, eles realmente não têm apoio de forma alguma, nenhum, né? Fica super né? difícil. Pois é, agora você falando em questão de amigos, né? Os nossos pais também são os nossos melhores amigos. Os adolescentes, na verdade, ele nunca consegue, ele não vê realmente esse lado, né? Mas a gente tem que pensar que os pais são os nossos melhores amigos, né? E nesse momento, como é que o que os pais devem fazer quando realmente ele começa a sentir até, né, que o seu filho está ficando mais trancado no quarto, né? Ele não quer sair, ele não tem vontade, né, de fazer nada, às vezes, né? Até por uma questão, realmente, hoje a gente sabe que a sociedade nos impõe um padrão de beleza, que para você ser bonito, você tem que ser assim, assim, assado. Para você ter isso, ser bem-sucedido, você tem que ser assim, entendeu? Então, como que os pais podem estar ajudando realmente os adolescentes nesse, né? Então, eu tenho observado, faz 20 anos que eu atendo, né? Todas as faixas etárias, mas principalmente os adolescentes, trabalho na escola e no consultório com eles, né? E tenho visto que parece que a cada tempo existe pouca coisa a se fazer, porque nunca é culpa dos pais exatamente o que acontece, né? É muito mais dos estímulos externos, da vida, do contexto, do que culpa dos pais. Os pais, né? Mas o que os pais podem fazer, o que eu percebo hoje, é dar uma abertura para o jovem contar com eles. E a maioria dos pais acham que fazem isso. Eles dizem assim, eu digo, pode contar tudo para mim, meu filho. Só que você expõe a sua opinião o tempo todo. Então você está na frente da televisão dizendo assim, nossa, que ridículo aquilo que está acontecendo. Você está no shopping, vê duas meninas de mão dada e diz assim, nossa, coitada da mãe dessas meninas homoafetivas, né? Deve passar uma vergonha horrível de ter uma filha que tem uma namorada. Então, ali você já está exprimindo uma opinião. Então, se sua filha, ao invés de ter um namorado, estiver gostando de uma menina, como é que ela vai chegar e vai contar para você? Na verdade, isso vem tudo de uma orientação de casa mesmo, como você falou, né? Os pais, na verdade, têm que ser muito amigos dos filhos, né? Eles não podem realmente estar externando, mesmo como você falou, a opinião, e sim deixar com que realmente o adolescente, ele fique mais à vontade, com que ele possa chegar. Eu acho que hoje, na verdade, a melhor coisa realmente é você ser parceiro do seu filho, né? Eu acho que a melhor situação é você dizer para o seu filho, trazer ele cada vez mais próximo. Eu vejo uma coisa muito bacana que eu tenho, né? Tia, família, que tem filha adolescente, né? E eu vejo que muita coisa ela traz para perto. Às vezes eu vou visitar, né? Que minha família mora fora daqui. E eu vou pro final de semana e esses dias tinha 40 jovens, eles estavam fazendo cachorro quente, todo
mundo lá na casa da minha tia, sabe? Então eu acho bacana, porque realmente você vê que aproxima, você vê que as pessoas, eles chegam, elas contam mais, as meninas, os meninos também têm mais a liberdade. Por quê? Porque tá trazendo ali no convívio, entendeu? Não tá, acho que o jovem, principalmente, ele não gosta de ser tolhido nas coisas, ele gosta de realmente ter a liberdade, assim como nós adultos, né? Gostamos realmente de poder externar a nossa opinião, né? Porque se você exprime muita opinião alheia, o jovem faz uma leitura de que se meu pai pensa isso sobre um terceiro, ele vai então pensar, ele vai pensar sobre mim também. Então você tem que tomar muito cuidado sobre o que você pensa. Ou você coloca o que você pensa, mas diz assim, mas meu filho, mas se acontecer contigo, eu vou te entender. Você pode trazer essa situação para mim, que a gente vai conversar, né? Sobre teu desempenho escolar, se você tirar nota baixa, sobre se você está gostando de menino ou de menina, sobre se deu vontade de você usar uma droga, vamos tentar resolver isso aí. Então, sobre qualquer coisa mesmo, as coisas mais feias que podem acontecer. Agora, normalmente, pai e mãe falam, não me apareça grávida aqui, não me faça passar vergonha, não faça tal coisa. Então, você pode me dizer tudo, mas entre linhas, desde que não seja nenhuma coisa errada. Então, aí fica não difícil. Seja com você também, né? Fica difícil. Isso daí fica complicado. E no caso, a escola, como é que a escola também pode estar ajudando, né? Porque a escola, a gente sabe que a escola não tem o dever de educar. Quem educa são os pais, né? Mas a escola também tem, assim, ali o auxílio, né? A ajuda a orientar realmente o jovem. Como é que ela pode estar ajudando também nesse aspecto? A escola tem um papel super importante que a gente não tem visto acontecer muito, porque a escola tem sido muito mais reativa do que proativa nessas situações. Então, por exemplo, recentemente aconteceram 3 casos de suicídios de 14 e 15 anos em 3 escolas muito famosas em São Paulo, de alto padrão. E não foi por questão de jogos nem nada, foi por cobrança dos pais com desempenho escolar, pré-vestibular, pré-ENEM, né? E aí as escolas correram atrás de especialistas, de psicólogos, para chamar para a escola, para conversar com os pais, com os professores e com os alunos, enquanto que isso deveria estar sendo feito de uma forma preventiva. Então, o que a escola pode fazer é aceitar o papel dela, de que ela tem um dever, sim, de fazer um trabalho preventivo, porque ela tem uma situação coletiva onde tudo acontece, onde eles passam horas ali dentro, né? Então, não é de educação, mas é de informação, é de conhecimento. Então, nas escolas deveriam ter psicólogo, e mais que um, porque um não dá conta, trabalhando o quê? Inteligência emocional. Porque se você desenvolve com a criança e com o adolescente a capacidade de ter conhecimento sobre as emoções, a expressão sobre isso, controle das emoções, como não se afetar tanto com as coisas, como procurar ajuda, e principalmente, hoje muitos adolescentes pedem para ir a um psicólogo. A melhor ajuda que um adolescente pode ter hoje é ir a um psicólogo, porque o adolescente, ele não se expressa coletivamente. Não adianta um psicólogo ir lá e falar com um grupo de 100 alunos, mas se ele for assistido individualmente. Então, se ele tiver conhecimento sobre isso, se a menina, antes de se suicidar em Balneário, ela tivesse pensado, eu posso ir no psicólogo e contar o que está acontecendo, e vai mediar a situação, e vai ajudar, e vai resolver, né? Ela não tinha feito o que ela fez. Talvez não teria acontecido, né, Tabata? Infelizmente, graças a Deus que tem você também para estar nos ajudando também, né? Tabata, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, tá? Seja muito bem-vindo. Realmente é um tema muito polêmico, né? As pessoas que estão em casa, mas é bacana a gente dar toda essa orientação que a Tabata tá passando para vocês, né? Sejam mais amigos dos seus filhos, tragam eles mais para próximo, né? Os professores também sejam bacanas, sejam professores realmente que aproximem os alunos, que com certeza a gente vai estar podendo realmente dessa forma, evitando muitas tragédias como a gente está vendo, né, que aconteceu. Tabata, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, espero que volte mais vezes aqui no nosso programa. Sim. Ok? Muito obrigada. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com o Melhor da Tarde. Fica na nossa companhia.